Lição 139. É uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Paulo diz assim: porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ele está mostrando, como é que o Cristo fez. Vamos ler Emmanuel, depois a gente comenta. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos, em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Neste sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativa, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para o sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Aqui ele mostra como que nós vamos fazer. Jesus mostra como nós deveremos fazer para vencer o mundo. Então vamos lá. Oferendas. 139. Oferendas. Então Paulo, em carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27, ele diz assim: por isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Quem? Jesus. Ofereceu-se em sacrifício. Por isso que ele fez. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta. Sempre, gente. Ante o céu azul. Ou seja, quando tudo estiver bom, quando tudo está beleza, todos nós cristãos estamos ótimos. Entretanto, ele diz, logo surjam dificuldade, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Aí é onde a gente encontra dificuldade nos lugares, a gente sempre procura não mais ir ali, não mais estar ali. E, se de preferência, arranja até alguém que vá no nosso lugar. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a qual foram convidadas pela mão do Senhor. Hoje aqui ele fala que a gente aceita inclusive pagar um preço elevado para fugir dos locais, dos momentos, das situações que nos aborrecem, que nos perturba, que nos desequilibra.
ou seja, que nos desafia, né, as nossas qualidades cristãs. E aí ele diz assim, e pagamos às vezes um preço alto por isso. Por quê? Porque a gente acaba, primeiro, adiar, ele fala bem claro aqui, indefinidamente a experiência benéfica. Olha, é por isso que a gente precisa compreender o conceito de mal e bem. Porque na nossa cabeça, mal é o que nós não gostamos, não queremos, não achamos justos, ou não nos sentimos bem. Bom, e o bem? Na nossa cabeça, o bem é algo que a gente quer, nos faz bem, algo que a gente deseja. Mas será que é tão simples assim o bem e o mal? E se nós fôssemos olhar pelos olhos divinos, será que coincidiria com a nossa opinião? Por exemplo, vamos dizer que eu estou diante de uma determinada experiência na minha vida, e aquela experiência, ao meu ver, é algo que eu lutei, algo que eu busquei, algo que eu trabalhei para chegar até lá. No entanto, pode ser que para a minha evolução não é algo bom. Eu vou dizer assim uma coisa muito simples. Às vezes eu sou uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa muito egocêntrica, e de repente eu percebo que no meu local de trabalho está surgindo situações que, se eu aceitar, se eu passar a fazer parte do jogo, daquelas pessoas do meu local de trabalho, eles me convidarão a subir de cargo dentro da empresa, a alcançar patamares mais elevados na minha empresa. E então, e quem é que não quer uma promoção, um olhar de alguém, ou das pessoas, ou da sociedade, dizendo que você está sendo bem sucedido na profissão sua? Quem não quer isso, né? Ainda mais nesse jogo político que nós vivemos no mundo, de convencionalismos e tudo mais. Bom, então eu me deixo levar por isso e começo então a fazer aquilo que um cristão não deveria fazer. Eu começo a trapacear, fofocar, falar mal de um, puxar o tapete do outro, aceitar propinas, enfim, faço o jogo que é necessário para vencer neste mundo. E realmente vou crescendo dentro da empresa e tal. De repente eu estou lá em cima e eu vou dizer assim mesmo: eu alcancei o meu sonho. Eu estudei, eu trabalhei, eu fiz tudo, realmente nesse sentido, tudo que era possível para chegar aonde eu estou. Então eu me sinto bem, eu me sinto bem sucedido. É um sonho meu antigo realizado. Mas para os benfeitores isso não é bom para mim. Por quê? Porque eu não estou evoluindo espiritualmente. Eu estou massageando meu ego, minha vaidade, e tudo que eu fiz para chegar até onde eu me encontro, eu vou ter que responder por isso. Se eu trapaceei, se eu enganei, se eu roubei, tudo terá que ser acertado as contas, né? Tudo, absolutamente tudo. Então, para os espíritos mais evoluídos, eu só cavei um buraco para entrar dentro dele. E agora que eu digo que cheguei aonde o meu sonho, onde eu queria, eu estou no mais fundo buraco que eu mesmo cavei e vou ter que sair de lá. Então não é algo bom. No entanto, na visão dos benfeitores, para a evolução do espírito não é algo nada bom. Mas para a pessoa que está vivendo aquela experiência, somos nós, ou qualquer um de nós,
muito inexperiente, ambicioso, materialista, né? Egocêntrico. É a melhor coisa que tem na vida: caminhar, progredir, dinheiro. Como nós somos crianças, todos nós somos crianças na visão espiritual, somos muito ignorantes das leis, não percebemos que as nossas escolhas estão contradizendo os ensinamentos do Cristo ou as atitudes de um cristão. Estamos indo no caminho inverso daquela proposta por nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, o que é para nós então um sonho realizado, uma luta que deu certo, uma meta alcançada, para os espíritos evoluídos, que são, nós dizemos, os espíritos adultos, olhando para uma criança, diz assim: não, você está fazendo tudo errado, absolutamente tudo, porque você está vivendo conforme a carne, não conforme o espírito. E a carne, assim que você partir deste mundo, morrer, desencarnar, tudo isso que você fez não terá mais valor, mas terá consequências para o teu espírito. Então você vai passar um tempo na espiritualidade acertando essas coisas que você fez de errado, tá? E terá que retornar novamente para corrigi-las. Ao invés de você estar aproveitando a sua reencarnação e praticando o bem, praticando algo que lhe promova como espírito, mesmo que lhe cause prejuízo material, mesmo que lhe cause insucesso na visão do mundo, na sua vida profissional, na sua vida financeira, porque a visão do mundo é materialista, não importa. Para o benfeitor, ele quer você logo logo do lado dele, evoluído e se tornando um benfeitor de outros. Qual é o professor que não tem um sonho de ver o aluno dele caminhando, se tornando um professor, né? Então, nós muitas vezes fazemos escolhas na nossa vida apenas direcionados pelo sentimento, aliás, pela sensação, tá? Pelo prazer, sensação. Então, ou seja, eu não gosto disso, então isso não é bom para mim. Eu gosto daquilo, então é bom para mim. Quando na verdade tudo tem um porquê e tudo tem consequências. Antes que eu avalie se algo é bom na minha vida ou não, eu tenho que avaliar as consequências daquilo e o porquê, né? Muitas vezes, imagina Jesus se fosse escolher tudo que era bom para ele quando ele estava aqui no mundo. Esse bom igual a nós, materialistas e infantis. Não teria se permitido ser chicoteado, crucificado, perseguido, reprochado, nada disso. E ainda mais que nós estamos vivendo hoje uma educação muito forte em cima desses conceitos de que eles estão combatendo muito a aceitação de um sofrimento, da dor, das dificuldades. Existem locais que praticamente determinam que nós, qualquer um que estiver passando por qualquer dificuldade, seja financeira, espiritual, relacionamento, profissional, saúde física, qualquer um dessas áreas afetadas, você está sendo castigado. É um castigo, porque o Filho de Deus, quando é amado, ele é próspero, e aí eles colocam a ideia de prosperidade em tudo, né? Nesse sentido, em tudo, principalmente no campo financeiro. Então, observe que muitas religiões vão falando bonito, vai falando, no final eles já começam a converter aquilo ali
em graça, em financeiro, em sucesso financeiro, material, e assim vai indo. Na visão deles, é essa maneira de ser abençoado. Bom, o Espiritismo, ele traz essa ideia de que o bem e o mal em si, ele não existe. Porque o bem é quando você escolhe, olha bem, o bem é quando você escolhe algo que proporciona evolução ao espírito. Ao espírito, não ao corpo, não à personalidade. Isso é o bem. Se você quer saber um conceito rapidinho, isso é o bem. E também ao espírito de quem propõe, quem autor da ação ou quem está em volta dele. E o mal? O mal para nós, ele não é bem, ele é apenas uma ideia, um caminho diferente a este que nós estamos falando e que nos faz reconhecer o bem, o caminho do bem, só. Então existem dois caminhos: o bem, que é o caminho que nós evoluímos, nós crescemos, nós progredimos, nós aprendemos, nós nos aproximamos cada vez mais da nossa natureza espiritual. E o segundo caminho é a perca de tempo. Então ele não é mal, é uma perca de tempo, mas ele é importante, porque ele faz com que eu logo dê valor ao caminho que eu não quis escolher, que é o caminho do bem. Então ele está ali para isso, para que eu diga, para que eu tenha o livre-arbítrio de dizer: eu não quero ir para o caminho correto, eu não quero fazer tudo certo, eu não quero fazer o bem. Ah, tá, não quer, não tem problema. Temos essa outra opção, faça o que você quiser, Claire. Aí você vai lá, vai fazendo. Como tudo tem consequência, o caminho que nós chamamos de mal, mas de mal não tem nada, porque é através deste caminho, lembre-se, de mal não tem nada, porque é através deste caminho é que a pessoa, recebendo as consequências dos seus atos, das suas escolhas, ela então vai deduzir, chegar à seguinte conclusão: não dá de ficar dando soco na ponta de faca, batendo com a cabeça na parede. É melhor eu seguir o segundo caminho, o caminho que eles chamam de bem. Porque o que adianta eu ficar perdendo tempo aqui? Eu faço, vem as consequências, eu sofro pelas consequências que eu fiz. Aí eu faço de novo e fico nesse universo de sofrimento, de luta, de revolta, de querendo fazer algo diferente. Porque o caminho da evolução já está pronto, já está traçado. Antes de qualquer um de nós aqui humano pensarmos em evoluir, milhões e milhões de seres já evoluíram. O caminho do bem, ele já não tem mais nem mato. De tanto que passa espírito por ali, não tem nada para ser descoberto. Ele é tão claro, tão límpido. E não adianta eu querer, como espírito inferior que nós somos, pensar e falar assim: não, eu vou descobrir uma outra maneira de ser feliz, uma outra maneira de caminhar para o bem, para a evolução. Não tem. E já passou antes de você milhões e milhões de espíritos. Milhões. Então, é você que não entendeu isso. E acha que você tem uma ideia melhor, uma forma de caminhar para a evolução sem passar por aquele caminho. Por que então, se é tão claro o caminho, se todo mundo já passou por ele e todo mundo pode testemunhar o que aconteceu quando passou por ele, por que a gente não vai por ele? Sempre vai pelo caminho do mal, escolhe outro caminho. Primeiro, porque eu não quero as pedras daquele caminho. Eu não quero as dificuldades daquele caminho, porque tem um caminho claro, definido. Não estou dizendo que o caminho é fácil. Tem muitas curvas, tem muitas ladeiras para subir, para descer, pedregulho, e, enfim, tem bastante desafios nesse caminho. E nós temos uma coisa na nossa mente chamada ego. E esse ego
essa coisinha, é 10% da nossa mente, mas domina 99% em muitos de nós. Em muitos de nós, 99% é dominado pelo nosso ego. E esse bendito ego, ele sempre está querendo nos iludir. Então ele é aquele que sempre diz assim: o quê? Você acha que eu vou passar por aí? De jeito nenhum. Eu vou chegar onde todos esses homens bons estão chegando, esses, sei lá, espíritos perfeitos, espíritos evoluídos estão falando aí, mas eu não vou seguir eles. Eu vou criar a minha rota. Eu vou ser o criador de um outro caminho, mais curto e melhor do que esse que nos deixaram direcionado aí pelo tal de Jesus Cristo, certo? E aí a gente fica se iludindo. E esse ego existe em todos nós, cada um carregamos esse ego, e vira e mexe ele está nos iludindo. Esse ego é aquele que fala bem para nós assim, ó: ah, puxa, olha aí o que você está sofrendo, né? Você é uma pessoa tão boa, você não merece isso que você está sofrendo. O seu ego fala isso para você. Olha, você nunca matou, você nunca roubou, você nunca trapaceou, você nunca fez mal a ninguém, então você não merece o que está passando. Aí você fala assim: mas então por que eu estou passando? Porque esse tal de Deus que você acredita, esse tal de Jesus que você acredita, ele quer fazendo isso com você. Não aceite as regras dele, crie suas próprias regras. E aí, olha só, mais uma vez, você está deixando o caminho reto. Claro que todo mundo passa por ele, os evoluídos, e vai começar a criar o seu próprio universo paralelo, suas próprias regras, suas próprias justificativas, seus próprios métodos de querer driblar aquilo que é bem claro, bem límpido, bem transparente, e perde muito tempo nisso. Só que esse caminho, ele não é desperdiçado, porque na lei de Deus nada é desperdiçado. Ele acaba sendo proveitoso. Você retarda a sua evolução, sim, mas qual é o problema disso? Nós somos imortais, então você retarda a sua evolução e prolonga seus sofrimentos e suas dificuldades. Entenda isso. E aí você parte nisso, na auto-idolatria, porque é assim que você despreza, deixa de lado os caminhos orientados pelos benfeitores e opta por um caminho sugerido pelo teu ego. Você acaba de elegê-lo como a sua verdade. Então você passa a ser um egocêntrico. E aí o que acontece? Vem o sofrimento, as consequências devido a ser uma pessoa egocêntrica. Os caminhos, e cada vez mais você exige da vida, cada vez, por exemplo, você não aceita causa e efeito, porque se você faz um mal para alguém, mas na sua opinião você tem justificativa, você se autorizou a fazer a maldade. Então você não aceita que venha consequências ruins, você não aceita as leis de Deus, você não aceita nenhum ser mais superior a você, você não aceita inclusive o universo ter formas de vida inteligente a não ser a própria Terra, você não aceita que existe vida depois da morte. Tudo isso você vai eliminando gradativamente, porque o ego é extremamente materialista. Ele não aceita nem a possibilidade da morte. Tem muita gente que fala assim: não, eu sei que vou morrer, mas nem penso nisso. É o ego. Perceberam? O ego não aceita mudança. Não aceita mudança. Se você começa a fazer uma mudança, ele percebe isso e começa a te amedrontar com as seguintes afirmações: olha, cuidado. Como você tem certeza? Alguém pode provar isso para você? Nós já observamos que tudo que é do bem, a gente quer prova, quer controle, quer ter certeza. E tudo que é do mal, não. Se é do mal é fácil. Deu certo, bem. Deu, não deu. Não é verdade?
Então, porque as coisas que não estão alinhadas com a lei de Deus, o nosso ego, que é o nosso Deus, para muitos é o Deus a qual nós, é o Mamon, que é a qual nós idolatramos, veneramos e servimos ao nosso ego. Por isso a gente não consegue aceitar, admitir, compreender os caminhos de Deus. E é aí que está onde eu queria chegar. Quando o bem na visão divina nos proporciona experiências na Terra que, ao olhar do nosso ego, não é algo que ele gosta, que é bom para ele, que ele quer, que ele se sinta bem, ele diz: isso é mal, isso é mal, fuja disso, larga isso para lá, vamos viver uma vida boa, né? Nós viemos nesse mundo para viver, para curtir a vida. O ego fala assim: nós estamos aqui para curtir a vida. E o Espírito nos diz assim, nosso Espírito: nós estamos aqui para aprender. Aprender. Não somos daqui, estamos aqui e vamos embora daqui, vamos partir daqui. Então estamos por um tempo. E o ego, como ele não aceita a vida após a morte, ele diz que aqui é tudo. Então ele vai fazer tudo o que for possível para ser feliz neste mundo, agora, neste momento. E o espírito não, ele consegue dizer: não, num momento eu preciso aprender, e enquanto eu estou aprendendo, eu vou passar por desafios para sedimentar o meu conhecimento, o meu aprendizado, para experimentar, para ter experiências naquilo que eu estou aprendendo. Então é normal que venham os sofrimentos, as dificuldades, é muito natural. E é ótimo para mim superá-los, porque se eu consigo continuar no caminho do bem límpido ali, aquele caminho já traçado por muitos espíritos evoluídos, se nada me desviar deste caminho, eu venci o mundo. Já o ego diz: não tem nada que vencer o mundo, você tem que desfrutar do mundo. Se você ficar preso nessa teoria de evolução, você nunca vai conseguir viver o mundo, porque você está sempre preso na teoria de submissão das dificuldades, né? Se você está passando um certo problema, calma, né? Você vai fazer o que for necessário para se livrar dele, mas se ele insiste, é porque você precisa dele, daquele problema, ou seja, aprender com ele. Nada está fora do lugar. Compreenderam? Então vamos lá. Em razão disso, continuando a leitura, em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. E aí é que surgem as oferendas. Agora que nós vamos entender por que a oferenda é agradável a Deus ou não é agradável a Deus. Qualquer oferenda que você imaginar aí, é agradável? Vamos lá. Ele já mostrou por que as oferendas surgiram. As oferendas surgiram naqueles momentos onde as pessoas estão fugindo das provas, das dificuldades, e aí tiveram uma ideia: e se eu agradar a Deus? E se eu ofertar uma oferenda, uma propina, sei lá, algo que ele gosta, como se Deus tivesse um ego? Eu vou massagear o ego. Aí ele alivia, ele retira, ele afasta aquilo de mim. O ser humano é muito inteligente. Então, aí surgiu as oferendas. E aí ele diz assim: em razão disso, religiosos de todos os tempos estabeleceram complicado problema com as oferendas da fé. Aí ele diz: nos ritos primitivos,
onde tudo começa, lá nos ritos primitivos, nós éramos índios. Não, nós éramos inferior aos índios, tá? Éramos aquela espécie que se assemelhava aos macacos, mas não éramos macacos. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Naquela época, quando surgiu uma guerra, quando surgiu uma epidemia, quando surgiu um acontecimento que a gente não queria, o que nós fazíamos? Queríamos agradar as forças da natureza, os espíritos daquele local. O que a gente pegava? Pegava mulheres, crianças, jovens, homens e sacrificava eles para agradar os deuses. Naquela época surgiu um pouco de efeito essa relação, porque os espíritos que estavam em torno dessas aldeias primitivas eram espíritos dos moradores dessa aldeia, que iam morrendo, reencarnando e morrendo. Então eles também eram primitivos, as forças que estavam ali entrelaçando. Então estabeleceu uma relação, sim. Por exemplo, uma determinada aldeia achava que a cachaça era uma coisa boa de se tomar. Não tinha ainda a cachaça, mas deve ter uma bebida muito forte, e eles elegiam aquilo ali, e eles acreditavam depois que os espíritos também gostavam de tomar aquela substância forte. Então eles ofereciam também aquela substância forte, e os espíritos ali recebiam aquela oferenda. Por quê? Porque eram os ancestrais que morreram gostando da bebida forte. Então eles vinham recebendo. Era um circuito que se estabeleceu um com o outro, certo? Então, com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Aí já modificou, já se tornou mais evoluído. Não se matava mais pessoas, mas matava-se então agora ovelhas, touros, bodes, santuários. E aí nós vamos ver as infinitas hoje. Até hoje ainda há religiões que ainda sacrificam animais para as entidades. Mostrando mais uma vez, tá vendo? Por que fazemos isso? Porque queremos trabalhos especiais, queremos receber algo dessas entidades. Então a relação nossa com o mundo espiritual era primitivo, e nós buscávamos nessa relação ganhar coisas, receber, nos auto-beneficiarmos. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos, que era uma moeda grega de valor irrisório, né? O plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinada aos serviços do culto. Aí evoluiu, já não tinha muitas essas coisas de sacrifício de animais, crianças. Então começou a estabelecer o seguinte: olha, para eu fazer um templo bonito e tal, eu preciso de dinheiro. Então mudou a forma das oferendas. Nós tínhamos que agora passamos a doar dinheiro, que na visão, né, daqueles que coletam esse dinheiro, era para ser gasto na construção e manutenção dos templos. O problema é que as suntuosidades foram ficando cada vez mais caras, né? E aí é o grande problema, porque as pessoas não param de doar e as coisas começaram a ficar cada vez mais suntuosas, de forma que uma pessoa mais simples se sente diminuída a estar ali, dentro daquele local que parece pequenos palácios de tantas construções. E aí, com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão, ele está falando qual é o objetivo? Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus. A única finalidade é dizer: ô Senhor, eu até sei que o que eu estou te pedindo está errado, mas dá um jeitinho aí, olha aí quanto que eu estou te dando aqui, né? E a gente faz, e ele diz aqui, aliciar simpatia exclusiva de Deus. Qual
se o pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. O nosso pensar sobre Deus nasceu da nossa relação no passado com divindades. E as divindades eram sim seres inferiores, seres da natureza, seres primitivos, e nossos ancestrais reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando, todos seres primitivos. Então era natural que uma dessas divindades pedisse algo material para nós, uma galinha, uma flor, um bode, sei lá, qualquer coisa, porque eles eram primitivos, estão ligados ao planeta Terra. Imaginem isso, tá? Estão ligados prestem bem atenção, nós vamos falar um pouquinho sobre essas entidades. Estão ligadas ao planeta Terra. Então, nós imaginamos que Deus é um desses também, ligados ao planeta Terra. A nossa cabeça é tão pequena que a gente pensa que no universo só existe o planeta Terra, em todo o universo. Então eu posso agradar a Deus com alguma coisa da Terra. Olha como eu penso. Vamos lá. Nós vamos imaginar, hoje, com a descoberta do telescópio, nós vemos que a Terra é menor que a ponta de uma agulha. Não é mais a ponta do alfinete. É menor que a ponta de uma agulha. Quando você tem uma foto, praticamente a planeta Terra você nem vê. É um nada, é uma poeira nesse mundo. Segundo Kardec, todo o universo é habitado. Todos os mundos são habitados. Olha, e nós estamos ali naquela pontinha. Bom, será que realmente teria alguma coisa dessa poeira chamada Terra que agradaria a Deus? Óbvio que não. E se ele fosse escolher algo, será que ele escolheria do planeta Terra nesses bilhões de galáxias em todo o universo? Provavelmente também não. Tem coisas que nós nem imaginamos, o formato, a cor e tudo mais. Não é verdade? Então, Guto, por que eu acredito que eu possa comprar a atenção de Deus, agradar a Deus de alguma maneira? De onde veio isso? Nós fazíamos isso com os espíritos inferiores que tínhamos relações no passado. Então, eles eram compráveis, eles eram agradáveis, né? Ou seja, nós podíamos agradá-los, ofertar coisas para eles, comprá-los, pagá-los, certo? E eles não estavam comprometidos com a lei de causa e efeito, com a lei de merecimento, com as leis de Deus, porque eles também eram ignorantes. Então, se você pedia algo para eles, eles faziam. Se ia dar certo o trabalho deles ou não, eles não sabiam, mas cobravam, recebiam e você tinha que pagar. Isso virou um costume nosso. Depois veio Jesus e apresenta um Deus único. Acabou aquele Deus de Israel, aquele Deus que ele era senhor de exército. Então o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Eu fico pensando, e o resto da humanidade não era escolhido de Deus? Olha só. E ele era o Deus do exército de Israel. E eu fico pensando, coitado das outras nações que não tinham Deus como o Senhor do exército deles. E no entanto, a gente vê Israel pastando até hoje, né? E ainda dizendo que ele é o povo de Deus. Olha a incompreensão nossa, tá certo? Então, nós vamos, depois que o Cristo mostrou-nos o verdadeiro Deus, essa relação de compra, de barganha,
de agradar, de oferendas, deveria ser acabado, eliminado. E aí então você vai falar, mas em que momento o Cristo mostra isso para nós? É o que Paulo está dizendo aqui. No momento que ele próprio não escolheu Jesus, nenhum momento ele trocou ele por bode, ovelha, vela, a cruz, ritual, seja o que for. Ele pessoalmente se entregou em sacrifício. Por quê? Porque ele mostrou para nós que absolutamente nada que existe na terra, absolutamente nada, tudo que tem na terra foi construído por Deus. E dar coisas que Deus criou a Deus é a mesma coisa que um filho, no dia dos pais, compra um presente para dar ao pai, à mãe, com o salário dos pais, porque ele não tem, então ele pede o dinheiro, aí o pai dá, ele vai lá e compra e dá. De que forma nós podemos dar algo a Deus que não tenha sido criado por Ele? Então, tudo lhe pertence. Não há nada para ser ofertado a Ele, a menos uma coisa. É isso que Jesus falou. Deus tem tudo, tem, mas não tem uma coisa. O que? O nosso coração. O coração humano não pertence a Deus. Só se eu, por exemplo, der o meu coração a Deus, convertê-lo, que eu quero dizer, a Deus. Se eu negá-lo, ele não terá o meu coração. O resto tudo, até meu corpo, pertence a Deus. Mas o meu coração, o meu sentimento por Deus, a minha crença por Deus, é eu que decido, eu que comando. É a única coisa que eu sou dono dela. Deus me criou, mas eu sou dono. Tá certo? Então, quando Jesus vai até a cruz, ele mostra assim, olha, não é nada que nós possamos usar aqui para negociar com Deus um momento tão importante na terra, para que eu não precise ser chicoteado, crucificado e tudo mais. Não tem jeito. Eu vou ter que mostrar para vocês com o que é que Deus quer de cada um de vocês que aqui se encontra, se realmente amá-lo. Então, primeiro, obediência. Se o seu destino te leva para um caminho, obedeça. Por mais difícil que seja o caminho que você tenha que ir, faça, porque aquele que estabeleceu este caminho sabe muito mais do que você. Bons espíritos o acompanham e estão querendo o teu bem. Siga o caminho, por mais difícil que seja. Não é o caminho do mal, é o caminho necessário para a sua evolução. Mas a obediência. Depois, o conhecimento. Você precisa aprender, porque de nada adianta você caminhar, aceitar um caminho difícil, mas durante a caminhada você se revolta contra Deus, porque teu ego vai te atacar. O pior inimigo que você tem dentro de você, o pior inimigo que você tem está dentro de você, seu ego. E ele vai começar a falar, olha o que seu Deus quer de você, olha a humilhação, olha a dificuldade, olha o sofrimento. Olha as pessoas que estão no mundo aí, que nem sequer acreditam no teu Deus, vivendo feliz, roubando, trapaceando, enganando. Estão muito bem, obrigado. E você aqui, se humilhando. Então, o conhecimento, porque ele é um farol, é ele que mantém você lúcido durante os momentos em que teu ego praticamente te isola
O teu ego vai te isolar em alguns momentos no deserto. Vamos comparar aqui o momento que Jesus vai para o deserto. Então nós também somos levados ao deserto. Como o teu ego te aprisiona no planeta Terra, você perde todo o contato com a espiritualidade, e aqui na Terra, que é o deserto do espírito e a fartura da matéria, e ele diz assim para o espírito: olha lá, olha olha o que eu posso te dar. Fala assim: olha o que você está perdendo. Você está perdendo sexo, você está perdendo droga, você está perdendo poder, você está perdendo fama, você está perdendo glória. E vai mostrando para você tudo. Teu próprio ego está fazendo isso com você. Tem certeza que você vai continuar essa vida difícil na Terra, como um mendigo às vezes, se humilhando, pensando que vai ter algum reconhecimento depois dessa vida, ou seja, quando você desencarnar? Será que você não está ficando louco? E ao mesmo tempo ele faz você andar pelas cidades, metrópoles, né? No pináculo do templo. Como que é, né? As tentações que a gente vai sofrer, todos nós sofreremos esta tentação. Cada uma delas, 3 tentações de Jesus, nós passaremos com as 3 tentações e teremos que dar. Jesus mostra para nós o que fazer. Ele está dando a receita do bolo para nós. Quando tivermos passando pelas provações, né, no nosso espírito, e essas provações a gente só passa quando a gente escolhe o caminho reto, o caminho certo. Então ele fala: olha, vencer essas provações, que na Bíblia chama de demônio, de diabo, de Satanás, é teu próprio ego, é você mesmo, é o teu lado animal ainda. Teu ego ainda é ligado ao teu lado animal, ao prazer, às sensações, né? Então não tem jeito, tem muita coisa que a gente não aceita deixar de lado para evoluir. E o teu ego não facilita nada para você. Ele faz você sentir o pior ser humano por ter que renunciar a algumas coisas materiais para poder ascender espiritualmente. Não facilita mesmo. Não pense que ele vai dar trégua para você. Então, inclinado, aí a gente, essa relação nossa com Deus, no momento que nós estamos vivendo, não queremos aceitar, a gente não aceita sofrimento, dificuldade, nós não queremos nem educação do nosso pai, não pode nos chamar a nossa educação, não pode, o professor não pode chamar a atenção da gente, porque nós estamos querendo impor um mundo, como se o mundo já estivesse perfeito e não precisa ser trabalhado, apontado os defeitos, as feridas no mundo. Errado também. É um mundo que está se tornando egocêntrico, vaidoso, né? Há crianças que querem discutir com seus pais aos 10 anos porque não aceitam ser chamado a atenção. Alunos colocando pedaços de vidro em sucos da professora, gotas de mercúrio, como saiu no jornal, porque os professores cobram dos alunos na sala de aula. Então, e há pessoas que estão abandonando a religião porque a religião tem regras, tem normas, né? Então eles dizem assim: eu não sou livre, eu quero ser livre. A minha pergunta é: que liberdade que você quer? A um jovem, que liberdade que você acha que você tem? Aonde que você viu liberdade neste planeta, neste mundo? Ninguém é livre. Mas se você quer sentir livre, compreenda os ensinamentos de Deus e exerça-os na sua vida, e você vai ser livre. Nunca nenhum espírito vai parar você por você estar fazendo o bem, servindo a Deus. Agora, o tempo todo que você caminhar pelo teu ego, você vai ser parado, porque como você provavelmente não estará no caminho correto, servindo a Deus
seguindo as regras da evolução, verá as consequências. Então, periodicamente, você vai ser confrontado. Por mais maldoso que você seja, sempre você vai encontrar alguém mais maldoso que você. Por dominador que você seja, você vai encontrar alguém que domine mais do que você. Compreendeu? Enquanto que o lado do bem, você é a única forma de ser livre, porque você fará boas escolhas e obterá boas consequências, de forma que você mesmo não vai querer o mal para si próprio, fazendo más escolhas. Continuando, a maioria dos que oferecem dádivas materiais não procedem assim antes as casas da fé por amor à obra divina. Está falando assim. Não é para a obra divina que está dando. Porque às vezes você vê lá aquela suntuosidade e aí as pessoas estão dando dinheiro ali e você fala, meu Deus do céu. Dinheiro. E aí você fala, você acredita que aquele santuário com tudo aquilo ali, um objeto daquele ali paga? Porque geralmente esses locais é local próprio, não paga aluguel, né? Às vezes são isentos até de diversos impostos. E o povo ali continua dando, do dele suado ele tira e dá. E aqui Emmanuel está falando uma coisa que, por que a gente vê isso? Parece que meio que irracional isso, né? O que faz uma pessoa entrar num lugar tão chique, tão bonito e achar que aquele lugar ainda precisa de dinheiro? E ele diz assim, que a maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas de fé por amor à obra divina, não, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Quando eu faço isso, normalmente um sentimento que está dentro de mim é: se eu der, e quanto mais eu der, mais Deus me amará. Isso, então, Ele atenderá aos meus pedidos mais rápido. E se Ele atender os meus pedidos, naturalmente eu não preciso mais fazer reforma íntima. Para que eu vou fazer reforma íntima? Se eu sou uma pessoa rica e alguém fala assim, eu falo assim para um padre, por exemplo: padre, é o seguinte, nós estamos brigando muito em casa, está tendo muito nervosismo, acho que a minha mulher está ficando nervosa, eu também, talvez seja a criança e tudo mais. Aí o padre tem dois caminhos: olha, ore mais, faça uma reforma íntima, procura ver quais são os motivos reais dentro de você que eclode essa raiva, e dentro da sua esposa também, na intimidade. Por que isso está acontecendo? Então, padre, isso é difícil, porque eu vou ter que parar, eu tenho meus negócios, tenho trabalho para fazer, é por isso que eu te chamei aqui. Eu quero saber quanto que eu tenho que dar. Se você ofertar tanto, eu venho aqui, faço uma missa, abençoo e pronto, o espírito da briga foi embora. Eu tenho dinheiro, você acha que eu faria qual? Só me falar o preço, né? Pois nós acreditamos nisso. O que eu estou falando aqui, a gente está pensando, isso não existe. Existe, gente. Existe. Há pessoas que acreditam que através do dinheiro ele pode andar numa linha paralela à lei divina. E é uma crença tão grande nisso que ele pode ser um bandido, mas como ele faz altas doações e é reverenciado muitas vezes por aquele local religioso que recebe as doações deles, ele acredita que não está fazendo nada de errado, não.
entendeu? Nada de errado. Você acha que os grandes chefões da máfia achavam que estava cometendo crime maldoso, uma vez que durante a missa eles até choravam no canto do coral, e abria ali, ofertava valores altíssimos e saía dali e matava do mesmo jeito. Na cabeça deles estavam perdoados, a luta deles estava abençoada, ainda mais se eles conseguissem na guerra das gangues eliminar o adversário, ainda mais isso, aí que eles diziam: viu como estamos no caminho do bem, abençoados. Era assim que funcionava a cabeça das pessoas. Hoje, com o advento do espiritismo e de outras religiões mais, está mostrando que essa relação comercial e de barganha entre o homem e Deus, não as divindades, isso nunca acabou, as divindades nunca acabou, mas e Deus acabou com a vinda de Jesus. Não houve um momento que Jesus negociasse com Deus, nenhum momento, e nem nos ensinou a fazer isso. A única coisa que Jesus nos ensinou é nos entregarmos para servir a Deus, para cumprir a vontade de Deus, para seguir os ensinamentos de Deus. Só isso que Jesus ensinou. Nunca foi comprar, negociar, pagar, pedir. Nem pedir Jesus ensinou a pedir. Mas como não nos ensinou a pedir? Que ele falou assim: tudo que pedirdes em meu nome, meu Pai vos concederá. Então ele nos ensinou a pedir em meu nome, consoante aos meus ensinamentos. Então, não pedir em meu nome não é colocar o nome de Jesus no final do pedido. Por exemplo, eu quero o cargo de fulano em nome de Jesus, eu quero o marido da minha melhor amiga em nome de Jesus. Não. Quando ele fala pedir em meu nome, é: se você estiver fazendo, se você for um cristão, estiver servindo a Deus, estiver cumprindo os ensinamentos que eu te ensinei, meu Pai, por você ser obediente a Ele, te ajudará, te servirá, fará aquilo que você busca. Agora vamos pensar assim: quem estará pedindo algo contra as leis de Deus? Porque aí, se ele estiver fazendo isso, ele não está em nome de Jesus, ele não está consoante ao ensinamento de Jesus, então não vai ser atendido. Se ele estiver pensando em algo errado na conduta, não vai ser consoante a Jesus, não vai ser em nome de Jesus. Se for algo contrário à evolução dele, não vai ser em nome de Jesus, não vai ser consoante os ensinamentos de Jesus. Então Jesus amarrou: você pode até pedir, mas desde que você esteja tudo certinho, conforme eu estou ensinando. E aí nós entendemos isso como merecimento. É quando você trabalha muito, 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 muito para seguir os ensinamentos, para aprender os ensinamentos, para servir a Deus. E então o resultado disso é o merecimento. Aí pode ser que você consiga, pode ser não, você vai conseguir aquilo que pede. Mas veja bem, quem é que estará coeso com a proposta de Jesus, se tornará coeso com a proposta de Jesus para pedir algo mal, contrário à lei de Deus, algo de revolta, algo ignorante, algo vaidoso? Aí não tem sentido. Aí não tem sentido, porque se fizer isso, já não é conforme, não é em nome de Jesus. E é óbvio
que você vai conseguir. Agora eu vou imaginar a pessoa que está trabalhando muito, conforme os ensinamentos de Jesus. Se ela nem pedir, a lei de causa e efeito, as consequências da bondade, do aprimoramento, da evolução, já lhe traz as consequências benéficas, e ela não precisa nem pedir, já vai obtendo por merecimento. E muitos de nós entendemos que esse versículo, ele é de duas formas. Ou eu faço uma oferenda e peço, ou eu peço até cansar o homem. E aí nós vamos encontrar outros cristãos que não cansam de pedir. E é onde a doutrina se fala que não precisa pedir. Se você tiver o merecimento, você nem precisa pedir. Porque se Deus é justo, Ele sabe quem merece. E sabe o que merece. E se é bom, Ele não vai te negar. Mas se você não obteve, porque você não alcançou o merecimento. Mas o que é o merecimento? O merecimento é você não se colocou no momento, não trabalhou, não estudou, não reformulou dentro de você, não descobriu por que está naquela situação e não evoluiu com aquilo, não aprendeu com isso. Como você não aprendeu ainda, a situação é necessária até você aprender. Aprendeu, quando você aprender, não precisa mais, porque se continuar aquela situação depois do seu aprendizado, aí é injusto, e aí Deus não é bom, porque Ele está fazendo você sofrer à toa. Isso não tem cabimento. Agora, enquanto houver uma utilidade, o que nós chamamos de sofrimento é um despertamento. Vamos dizer assim, vamos dizer que eu sou uma pessoa muito materialista e acho que eu sou muito apegado ao dinheiro. Vamos supor, eu sou muito apegado ao dinheiro. E aí então, eu preciso nessa reencarnação aprender a me desapegar do dinheiro. Eu preciso, mas eu tenho dinheiro. O dinheiro vem fácil na minha mão. Eu não fico sem ele. Eu vim de uma família rica, eu sou rico. Como que eu vou fazer isso? Se Deus tirar todo o meu dinheiro, Ele pode prejudicar todo mundo que está à minha volta. Não é verdade? Pode. Porque todos dependem do meu dinheiro. Então, vamos procurar uma maneira assim, então nós estamos pensando numa situação hipotética aqui, onde eu preciso passar um tempo na minha vida material sem dinheiro, para que eu perceba que o valor da minha vida é maior que o dinheiro. Eu sou mais valioso que o dinheiro. Não é, eu não dependo do dinheiro. Então vamos lá. Eu comprei uma passagem aérea para viajar, mas dessa vez eu vou sozinho, é rápido. E o meu avião caiu numa ilha. Então todos os meus negócios, minha família está muito bem com o meu dinheiro, mas eu, na onde eu caí. E pior, eu paguei aqueles voos, só eu e o piloto. O piloto morreu, ficou só eu. Então tá eu naquela ilha. Meu cartão de crédito não serve para nada, minha conta bancária, meu celular. Lá eu não tenho carro, não tenho ninguém. Eu vou passar por uns 5, 6 anos naquela ilha, até me acharem e resgatarem. Ali eu vou sobreviver com o meu próprio esforço. Por 5 anos eu vou entender que eu nunca precisei do dinheiro. Vou entender que eu lutei para sobreviver e não foi o dinheiro que me deu proteção. Vou perceber que eu cresci como ser humano na solidão e não foi o dinheiro que me proporcionou. Eu não tive como comprar ninguém, negociar ninguém, nem contratar ninguém. Depois de 5, 10 anos, me resgataram. Quando eu cheguei
no local, na minha casa novamente, e então eu percebi que eu era maior do que o dinheiro. Não foi, só que, peraí, quando o avião caiu, e aqueles 5 anos foram para mim 1000 anos de inferno. A todos os dias eu pedia para alguém me resgatar. Ainda principalmente no começo, eu vivia num conforto, não me faltava nada, agora eu tinha que fazer tudo até me proteger da chuva. Não tinha nem lugar para tomar banho. Então eu estava ali naquele processo. Enquanto eu estou naquele processo, é óbvio que eu não quero estar, é óbvio que eu quero sair dali. Mas a partir do momento que eu comecei a falar, olha, se eu ficar pensando em só sair daqui, eu vou morrer de fome. Então eu tenho que começar a viver aqui o agora. Agora eu comecei. Ou eu me revolto, sento ali, fico esperando alguém achar o sinal e vir me buscar, e provavelmente só estaria a minha caveira, meu esqueleto ali sentado, eu teria morrido. Ou eu parei e disse assim, bom, eu não tenho como fazer nada aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa circunstância da vida e vou aprender com ela. Então ele começou a aprender, até o momento que ele encontrou o aprendizado dele, que ele não precisa do dinheiro para viver como ele imaginava, que ele pode desapegar de muitas coisas. Muito bem, encontrou a situação, lá veio o pessoal resgatar ele, saiu da situação, ele encontrou merecimento, ele fez a parte dele. Se ele tivesse revoltado, pior, ele ia morrer lá. Então não tem jeito. Alguns vão pensar assim, mas Guto, então, antes vamos cortar aqui, voltando para o texto, ele diz assim, esse propósito deliberado de comprar favor do céu é eximir-se do trabalho de autoaperfeiçoamento, de reforma íntima. Aqui no nosso exemplo deu claro, ele se autoaperfeiçoou quando ele não teve condições de comprar absolutamente nada, porque ele, imagina, se eu sou uma pessoa que só vivo dando oferendas, eu fico pensando, vamos supor que o seu avião caia e você está numa praia isolada. Eu gostaria de saber como que você vai se relacionar com Deus, pois você só tem a roupa do seu corpo. O que você vai dar para Deus? A carteira sua pegou fogo junto. Você não tem dinheiro, você não tem vela, você não tem flor, você não tem isso, você não tem aquilo. Pronto, e agora? Oferte-se, se doe a Deus, entrega o seu coração a Deus. É a oferta mais grandiosa que pode existir. Senhor, faça de mim o instrumento da tua paz, sirva-se de mim, mande que eu faço. E pronto, final. Então, nesse sentido, continuando, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substituto ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos, todos, serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Não tem, desde depois que Jesus veio ao mundo, não tem mais como comprar milagre, favor, então, promessas, oferendas, isso não existe. Veio de um hábito onde nós éramos, onde tínhamos nós uma relação com deuses primitivos, entidades primitivas, tá certo? Não tem jeito. Agora por que eu falei sobre a terra naquele momento da terra? Bom, vamos lá, gente.
Tudo que nós conhecemos nas relações com os mundos espirituais, que é os favores entre entidades e encarnados, nós sabemos que existe uma força, uma energia em todas as matérias, inclusive nos seres vivos também, a força da vida. Então essa relação que existe de chamada magia, ela só funciona na Terra, gente. Somente no nosso mundo terreno. Tá? Não funciona fora do planeta Terra. Agora, a Terra não é o único planeta do universo. E é por isso que esses espíritos que manipulam as energias terrestres, e somente terrestres, porque as energias que não são da Terra são as energias criadas por Deus, digamos assim, aos seres conscientes. Então, por exemplo, o ser humano, tá certo? O ser humano pode viver na Lua? Pode. Então, eu posso viver em Marte? Posso, se eu construir, trabalhar muito. Nós vamos ter logo outras colônias fora da Terra. Mas eu posso pegar um animal e levá-lo para a Lua, para Marte, ele morre. Uma planta, ela morre. O mineral depende do mineral. Depende do mineral. E lá a forma dele agir atomicamente modifica. É bom que a gente entenda que tudo que nós conhecemos em termos de relações com essas entidades, por isso que elas são chamadas de entidade, não deuses, porque o que elas simplesmente ensinam para nós é manipular forças terrenas, unicamente terrenas, seja água terrena, florestas terrenas, minerais terrenos. Fora da Terra, elas não têm nada, nenhum significado e valor. Compreenderam ou não? O que nós queremos dizer? Nós somos espíritos e nós não somos terrenos. Estamos na Terra, mas a nossa proposta é um dia deixar o planeta Terra e ir para planetas mais evoluídos. Então eu digo às pessoas, por que estamos nos prendendo, nos atolando nas relações espirituais energéticas deste planeta? Se a nossa proposta não é encontrar o paraíso neste planeta, é nós falando agora, e o nosso reino não é daqui. Há seres que, devido à evolução, estão ainda ligados ao planeta Terra. Então, para eles, manipular essas energias, ok. Mas nós, humanos, não. Reencarnamos na Terra e partimos. E talvez não reencarnamos de novo na Terra, mas em planetas similares à Terra, em outras galáxias. Mas e essas entidades? Essas entidades já estão desencarnadas, elas estão ligadas ao planeta Terra e às forças da Terra até evoluírem. Cabe a elas manipular essas energias. O que eu quero dizer é o seguinte: como é que nós nos tornamos, em que momento da história nos tornamos submissos a essas energias? Nós somos superiores a essas energias. Podemos dominá-las, adestrá-las, usá-las, e somente quando estivermos na Terra, porque nós não somos viajantes só do planeta Terra, de todo o universo, e quando sair daqui, adeus, não precisamos mais daqui. Vamos dizer, vou dar um exemplo bem clássico, bem fácil. Se eu tivesse um aparelho que me tornasse um ser humano dotado de uma mágica poderosa, mas essa mágica só funciona na gravidade da Terra, com os valores da gravidade da Terra. Muito bem, aqui eu sou todo poderoso. Não é mais ou menos super-homem, que aqui na Terra ele é super-homem, com a criptonita lá do planeta dele ele não é ninguém? Então nós aqui somos
todo-poderoso. Oh! Mas de repente, fora da Terra, eu não sou ninguém, porque aquilo não funciona. Então eu não sou ninguém. Às vezes sou menor do que qualquer outro de outro planeta. Magia é a mesma coisa. Pode ser num planeta Terra. Fora daqui não funciona. Não existe. Os elementos necessários não tem em outro local. Pensem nisso. Então, evoluir não é se tornar cada vez mais poderoso em magias, em feitiços, nada disso. Você só está se atolando aqui, a este planeta, e servindo a forças mais primitivas. Porque a diferença entre elas e nós é que nós podemos sair do planeta Terra, elas não podem. Elas estão ligadas energeticamente a este planeta e vão evoluir com este planeta. É como se eu dissesse que uma planta, eu posso levar ela para um planeta, não pode. Um outro planeta, se você não pode. Mas ela está ligada ao planeta Terra e vai evoluir. O planeta Terra vai evoluir, a espécie dela vai melhorar geneticamente, ela vai evoluir com o planeta Terra. Ela é ligada ao planeta Terra. Algumas forças também são. Entenda bem isso, tá? Então a vinda de Jesus mostra que o maior sacrifício que cada um de nós podemos fazer é entregar a nossa vida a Deus, a nossa mente, conseguir compreender, aceitar que a vontade de Deus é o melhor que existe para nós, mesmo que pareça algo tão doloroso, tão difícil para este mundo. Se você acredita em Deus, sirva a Deus sorrindo, sirva a Deus buscando o equilíbrio, porque essa vida passa e a sua evolução espiritual ficará para você durante toda a sua existência de evolução. As experiências na Terra, elas são coisas extremamente transitórias. E nós precisamos hoje, aproveitando a nossa lição, nós precisamos fazer um exercício. Mais uma vez, estamos sendo chamados pela espiritualidade para fazer o exercício do desapego deste planeta. Nós estamos vivendo momentos ímpar na humanidade. E, no entanto, nós estamos cada vez mais apegados à humanidade. Não estamos cada vez menos apegados. Não. Vejo pessoas se matando por situações, objetos deste mundo. Pessoas se vendendo para adquirir coisas, bens materiais, como se nunca fossem morrer, nunca fossem partir deste mundo. Nunca nos foi chamado tanto a atenção à espiritualidade, dizendo: vamos assistir, já estamos assistindo, uma evolução tecnológica gigantesca. Robôs fazendo trabalho de humano, robôs parecidos com seres humanos, com comportamentos de seres humanos. E daí? Que isso nos importa? Mas, se o nosso coração ainda continuar nessa forma primitiva de relação com Deus, poderemos o quê? Voar numa nave espacial para matar uns aos outros. Robôs que vão praticar sexo com seres humanos. Vamos logo a entrar numa inversão de valores, onde
Um robô vai valer muito mais do que a vida de um ser humano. Ou seja, quanto custa para fabricar um robô? Sei lá, vamos chutar aí 300 mil reais um robô. Pois é. E o ser humano? Não, esse não, pode até abortar. Se você não quiser aquele filho, aborta. Vamos começar a produzir robôs. Criança tem robôs em forma de bebês e tudo mais. Leis que vão punir quem faz mal aos robôs. Nós vamos inverter tudo, porque o nosso coração ainda continua primitivo, ligado ao que nós podemos acreditar que é algo mais avançado que existe. O mundo, o nosso planeta, que pudesse nos apresentar hoje a tecnologia mais avançada, ela não deixa de ser a mais primitiva que os seres extraterrestres podem nos apresentar. Por incrível que pareça, né? Então, nós estamos vendo robôs, mas ainda não são nem o começo do que virá. Portanto, a humanidade precisa desenvolver agora não é tanta ideias extravagantes de tecnologia. Nós precisamos de amor. Nós precisamos aprender a amar verdadeiramente. Amar a nós mesmos, um amor próprio, a dar valor nas nossas escolhas, na nossa vida. Aliás, as nossas escolhas só terão valor quando amarmos a nós. Aí sim eu vou escolher o que é bom para mim. Aí sim eu vou lutar pelo que é bom para mim. E começarmos a entender que aquela ideia que nós tínhamos de um Deus que ficava lá intocável, e era que nós seríamos o eterno pedinte de favores divinos. Jesus veio e nos mostrou que nós, se o segui-lo, ou obedecê-lo, ou aprender os seus ensinamentos, nós evoluiremos e nos aproximaremos de Deus. Então eu não preciso de favores de Deus, eu preciso de obediência a Deus, de servir a Deus, de seguir os ensinamentos do Cristo. É mais nada do que isso. E o resto vem por consequência. Buscai primeiramente o reino de Deus, e nada vos será acrescentado. E aonde está o reino de Deus? Dentro de nós. Não adianta essa corrida desesperada para encontrar um Deus aqui fora, se o Deus está aqui dentro. Então, hoje nós podemos dizer com toda clareza aos discípulos: ame-se, primeira coisa. Depois, aprofunde-se para descobrir seus potenciais divinos que estão adormecidos dentro de você. E quando você fizer isso, você encontrou Deus. Compreendeu? Dentro de você. Quando você fizer isso, você não quer mais contrariar Deus, combater a Deus, mas sim servir a Deus. E aí parou, todos os pedidos que nós temos acabam, porque seremos instrumento de Deus a servi-lo.